E se eu tiver uma branca a meio de um discurso? Este é um dos maiores medos que as pessoas têm e com razão. Agora, como é que nós conseguimos evitar isto? A maioria das brancas é mais de prevenir do que propriamente remediar, e nós prevenimos através de duas ferramentas. Primeira coisa, a maioria das brancas está relacionada com a forma como fazemos a preparação, e isto é para outros conteúdos. Segunda coisa, a maioria das brancas surge também pela maneira como nós estamos, em termos de nervosismo, nos 10 minutos antes de irmos para o palco. E, portanto, se eu souber primeiro preparar a minha comunicação e, segundo, acalmar-me nos 10 minutos antes, a probabilidade de acontecer uma branca diminui. No entanto, todos nós podemos ter um imprevisto a meio do discurso. Se isso acontecer, todos nós temos uma coisa muito importante chamada um período de alerta. O que é um período de alerta? É um período em que nós notamos que estamos a ficar mais nervosos a meio de um discurso, em que se nós continuarmos por aquele caminho, eventualmente vamos chegar à branca, no entanto ainda ninguém da audiência notou. Esse período de alerta, nós temos de estar atentos aos sinais que o nosso corpo dá. Quando nós estamos a ficar nervosos a meio de um discurso, há essencialmente 3 grandes sinais. Primeiro, nós temos um batimento cardíaco mais acelerado. Segunda coisa que tende a acontecer, temperatura corporal a subir, em que há pessoas que tendem a ficar mais vermelhas, há pessoas que tendem a suar mais. Terceira coisa, a voz a tremer. E nós, na maioria dos cenários, conseguimos notar primeiro que a nossa voz está a ter ali alguma alteração antes da audiência notar. Se a audiência já está a notar que a voz está a tremer, é porque eu já estou quase no final do período de alerta, já estou a ir demasiado tarde. Portanto, a lógica é, assim que sentimos que o coração está a bater mais rápido, assim que sentimos que a temperatura está a subir e assim que sentimos que a voz está a começar a tremer, nós temos de parar aquilo que estamos a fazer. Há 2 opções que nós temos aqui. Primeira opção, sentem o coração bater mais rápido, temperatura a subir, voz a tremer um bocadinho, param, respiram fundo. O problema é que se eu estou no meio de um discurso e ninguém notou que eu estava nervoso, se eu no meio do discurso parar e fizer, a probabilidade das pessoas acharem que vamos ter um AVC é alta. E, portanto, vamos ter algum cuidado com isto. Vamos fazer a mesma técnica, mas de uma forma um bocadinho mais elegante. Sentem o coração bater mais rápido, sentem a voz a tremer um bocadinho, sentem a temperatura a subir, façam uma pergunta em voz alta à audiência e utilizem a pausa da pergunta para tentar respirar fundo. Segunda opção aqui, sentem o coração bater mais rápido, sentem a temperatura a subir, sentem a voz a tremer um bocadinho, esticam a mão para a garrafa de água que têm religiosamente com vocês e aproveitam esse momento para dar um pequeno golo de água. A premissa é simples. Se sentem que estão a ficar nervosos, tomem a ação antes de alguém notar. E para essa ação eu tenho de fazer uma coisa diferente do que aquilo que já me está a meter doente. E portanto, se eu quero evitar brancas, é preparação, é estruturação, mas ao mesmo tempo são técnicas no momento-chave para melhorar a nossa comunicação.